Professor, então, aí a gente olha para o Nordeste, que neste concerto do nosso racismo estrutural, né, sofre a crítica de dizer, não gosto de trabalhar, são os vagabundos, por isso voto no Lula, no Bolsa Família, e pereré, pereré. A gente cansou de ouvir isso. E aí, de repente, a gente olha e fala, mas também não foi bem no Nordeste dessa vez. Mas aí a gente olha um fenômeno que não é de hoje. Por exemplo, na Bahia, elege-se sempre um governador do PT, mas elege-se um prefeito em Salvador, invariavelmente da corrente do velho Antônio Carlos Magalhães e seus descendentes. Como é que se explica esse comportamento? Eu acho que a coisa no Nordeste, eu acho que isso aí tem a ver também, Ju, que eu acho, com a não renovação do apelo das esquerdas entre a gente, né? Quer dizer, no fundo, a esquerda inteira vive da figura de Lula, do carisma, da pessoa de Lula, né? E isso, enfim, tem limites. Ele é, obviamente, o maior líder popular que esse país jamais teve em 500 anos, né? Ele é amado por, enfim, centenas de milhões de pessoas, etc. Mas isso tem um limite, né? Quer dizer, você tem aí uma carência, né? Que é uma coisa que normalmente as pessoas não compreendem, Juca, mas isso é outra coisa que, enfim, eu aprendi com grandes pensadores, por exemplo, com Max Weber e tal, né? Max Weber diz que nós, seres humanos, temos uma necessidade de compreender o mundo, de dar sentido ao mundo, né? Se a gente não faz isso, né, a explicação mais abstrusa vai ser aceita pelas pessoas, tamanha necessidade que a gente tem. Ou seja, a gente não é abelha, não tem DNA, significa que o nosso comportamento não é instintivo, ele é motivado por quê? Por ideias, quer a gente saiba disso ou não, né? E aí você tem o quê? Você tem um desgaste dessas ideias que faziam, né, o sucesso, né, do PT antes, etc., que tinha a ver com um PT que não era mais limitado por um Congresso que rouba o orçamento todo em coisas secretas e tal, né, e que a imprensa não chama isso de corrupção e tal, né, isso, um banco central que agora é dependente dos bancos, essa coisa de banco central autônomo e essas mentiras todas. Então, a capacidade de ação do governo diminuiu muitíssimo, né? Ele tem um controle de um pequeno orçamento apenas, ainda milagrosamente consegue fazer com que cresça um pouquinho mais, diminua-se o desemprego, etc., etc., mas está longe daquela avalanche, daquela mudança, né, que estava se tornando revolucionária, né, do segundo governo Lula, etc., né? Então você tem um desgaste disso, né, e você tem a não substituição disso. Né? Ou seja, é como se não houvesse, o que eu acho incrível, é como se não houvesse um aprendizado, entende? Você leva um tacape na cabeça e você não aprende. Né? E você continua confiando que a Rede Globo, a Globo News e tal, vai lhe salvar. É óbvio que você vai levar uma cacetada de tacape depois. Entendeu? Então você não construiu nenhuma mídia alternativa. Né? Quer dizer, então a grande questão política é você disputar as ideias hegemônicas. Se são as ideias que mandam na gente, então você tem que disputar essas ideias que vão, né, mandar na sociedade como um todo. Né? E a esquerda, em geral, e tudo, as forças democráticas, não fazem mais isso. Né? E o que eu acho desesperador, Juca, é que não encontro sequer pessoas, né, que tenham consciência de que essa é a questão principal. Entendeu? Aí você dá o Ministério das Comunicações para o Centrão, porque você acha que não vale muita coisa, você pode usar como moeda de troca e tal, entendeu? Então você não estimula, entende? Porque isso não é a coisa de que. Aí o pessoal fica com medo, sabe de quê, Juca? Não, é a coisa comprada pela política, etc. Não, então a gente não pode receber essa crítica. Tem um ótimo argumento contra essa crítica, entendeu? Porque a nossa imprensa é igual a da Coreia do Norte. Não é isso? Ela tem uma mensagem só. Né? E ela tem uma mensagem só, Juca, há 100 anos, que é a mensagem do mercado. Hoje em dia são os bancos que dizem. Todos os órgãos da nossa grande imprensa são newsletters de bancos, sem exceção. Ou seja, isso é uma ditadura, só que é uma ditadura do mercado. E você pode explicar para as pessoas. Juca, as pessoas foram imbecilizadas no nosso país. Né? Mas elas nasceram inteligentes, continuam inteligentes.
Essa inteligência tem que ser estimulada, né? Mas aí não se compra a briga, Juca. Se você vai perder uma briga, é da vida, é do jogo, percebe? Né? Mas você sequer briga. Esse é o meu desespero, entende? Não existe nenhum projeto para isso. É um deserto completo.